Oi, eu sou o César Sinício e eu vou falar sobre minha experiência de leitura com 3 livros agora no comecinho de 2017. O primeiro livro é um livro que eu já tinha lido antes, chama-se A Morte Tem 7 Herdeiros, e eu li quando eu era menino, e aí por um acaso, numa tarde, eu tava sem conseguir achar o livro que eu tava lendo, e eu falei, eu preciso ler alguma coisa desesperadamente, e aí eu tava fuçando umas caixas lá em casa e eu achei esse livro, e aí eu reli A Morte Tem 7 Herdeiros, que é um livro que conta uma história de mistério, e foi uma das coisas que me introduziu ao meu amor por Agatha Christie. Inclusive, o subtítulo do livro é A Noite em que Agatha Christie visitou Urubupungá. E é o lugar onde mora um homem muito rico que falece, e aí ele tem 7 herdeiros entre os filhos e as pessoas que se agregaram aos filhos, e diversas coisas começam a acontecer nessa noite misteriosa que eles têm que passar na casa porque é uma das obrigações que está no testamento. Eles são obrigados a passar a noite na casa para só no dia seguinte ter a leitura do testamento. E aí várias coisas começam a acontecer. O livro mistura um pouco de terror, um pouco de mistério e muito de coisas engraçadas. Não é um livro pra minha idade mais, assim, eu sinto às vezes as piadas um pouco tiozão do pavê, assim. E em algum ponto isso me incomoda hoje. Quando eu li, quando eu era moleque, adolescente, com 12, 13 anos, eu gostava mais e eu achava brilhantes as piadas. Hoje eu já acho, tipo, meio tio do pavê. Mas é uma história muito legal. E mesmo tendo um pouco essa característica, é um livro que tem uma leveza. Eu li, sei lá, mais ou menos em umas 4 horas, assim, que eu tive de uma tarde. E foi muito divertido, foi uma das coisas interessantes que eu fiz agora em fevereiro. O segundo livro que eu li foi esse aqui, Sofia, Alexia e o Mundo Além Daqui. Esse livro é de uma autora, amiga minha, a Brenda Bersnau, lá do Rio de Janeiro. E é um livro que é de alta fantasia. O que eu quero dizer com isso é que nesse livro você vai ter a apresentação de universos completamente diferentes dos nossos. E em muitos aspectos esses universos se parecem com aqueles que a gente já leu em coisas clássicas como Alice no País das Maravilhas. Me lembrou muito o universo A Viagem de Chihiro, do filme, até a estética, assim, um pouco, né, do jeito como eu imaginava as cenas da minha cabeça me lembravam um pouco até os traços, assim, da Viagem de Chihiro, porque esse livro fala de uma série de coisas muito fantasiosas. Então tem dragões, tem Baba Yaga, tem sacis, tem curupira, tudo misturado num universo muito cheio de criaturas. A história é sobre a Sofia, a Alexia, que são 2 irmãs, e começa com o falecimento da avó delas. Ela falece e aí as meninas ficam um pouco perdidas. Dá a impressão que elas moram numa casinha na floresta e que a única pessoa que tinha lá para ajudá-las era essa avó. Até que aparece uma personagem, Prisca, que é a irmã da avó, né, que é a tia-avó, e ela começa a conduzir essas meninas numa jornada que tem a ver com uma caixinha de música, com uma busca por reencontrar os alicerces de um mundo que está em decadência, e que tudo isso acontece a partir do momento em que a casa delas vira de ponta cabeça. Mais ou menos como que acontece quando a Alice entra no buraco do coelho. Então é uma história muito cheia de fantasia, ela é muito interessante, apresenta as criaturas de uma maneira muito densa e muito bonita. A linguagem é muito rebuscada, isso é até interessante de falar, porque, por exemplo, se uma pessoa muito jovem for fazer essa leitura, talvez encontre um pouco de dificuldade, porque muitas vezes o vocabulário é bastante denso, assim, difícil de acessar se você não é uma pessoa muito curiosa por palavras, né? Isso é uma coisa importante. A coisa que me causou um pouco de incômodo é porque às vezes eu sinto que o livro se perde entre contar a história das menininhas, que é muito legal e muito bacana e é uma aventura divertida de participar junto com elas, e descrever justamente esse mundo e essas criaturas. Me parece que fica assim um compêndio de criaturas. Olá, esse é o bicho tal que pertence à classe tal, né? E tipo, a história em si sempre tem muitos personagens novos aparecendo, e isso em algum ponto chega a causar um certo incômodo
embora essas descrições sejam tão ricas e tão bem feitas que, na verdade, isso acaba acrescentando também. Mas fica uma observação que essa é uma característica do livro. Finalmente, o terceiro livro que eu li é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. É um livro maravilhoso. Eu falei assim, brincando para as pessoas que eu não tinha um livro favorito até eu ter lido esse livro. E é óbvio que assim, já tive vários livros favoritos ao longo da minha vida, mas de fato esse é um livro que está ocupando a minha cabeça, o meu peito e o meu coração de uma maneira muito intensa, porque ele é um livro muito bem escrito por um autor contemporâneo e vai falar sobre amor de um jeito muito intenso. Dentro da minha cabeça, esse é um livro que é um compêndio sobre o amor, que fala sobre como que o amor acontece no nosso mundo real, não no universo dos livros. E é interessante porque o narrador do livro, ele tá lendo um livro que é uma espécie de especialista, assim, um psicólogo, enfim, um especialista sobre comportamento humano que tá explicando como que funciona o amor. E aí esse cara que tá lendo esse livro, que fala sobre amor, que tá ouvindo num lugar, numa sacada de uma pensão, um outro cara falando sobre amor, ele também vai contar a sua própria história sobre amor. Então, essas várias histórias e intercalações de histórias sobre jeitos de encarar o amor vão dando a esse livro uma característica muito interessante sobre como ele é narrado e como ele narra uma história que é relativamente simples, de um cara que tá passando por um lugar e ele vê uma foto de uma moça muito bonita. E ele olha essa foto, ele tá lá nessa loja que revela fotografias, né? É uma coisa que logo as pessoas nem vão entender mais esse livro, porque já não se revela mais fotos, né? Mas ele vai até essa loja para revelar o filme das fotos que ele tirou, e aí ele vê uma foto de uma garota, e ele fala, nossa, que moça bonita. E aí ele ouve uma voz falando, obrigado, atrás dele, e é a moça. E aí toda a narrativa vai se desenvolver a partir do conhecimento dessas duas pessoas que tem um pequeno problema. Mas eu não quero contar muito sobre como que é que a história se desenrola, porque isso é muito spoiler. Inclusive eu vou falar uma coisa agora para finalizar essa análise, porque eu acho importante dizer isso sobre o livro, e eu vou deixar uma faixa aqui enquanto isso estiver acontecendo. Então qualquer coisa você muta o vídeo se você quiser ter as surpresas. Mas o que eu acho interessante sobre o livro é que, como eu disse, ele parece um compêndio, uma enciclopédia sobre o amor. Então ele começa com essa surpresa agradável de você encontrar alguém que te encanta, que te deixa maravilhoso. Depois ele tem um capítulo do meio chato, rançoso, que não passa, que demora, que enche o saco, que é um pouco a convivência, que nem sempre é uma coisa tão suave de fazer quanto o primeiro encontro e tal. E ele termina com esse cara destruído, literalmente, tipo, socado, destruído, ele é espancado, e é exatamente isso que acontece com o cara, e é um pouco a história de amor, claro, de um amor que não deu certo. Mas será que não? E essa é uma das questões que aparece no livro também, porque o que é um amor que dá certo? É um amor que você fica pra sempre? Um amor que vale a pena uma história pra contar? Enfim, isso é uma coisa interessante. Pode voltar todo mundo a falar aqui. O livro também tem alguns elementos interessantes, porque ele se passa num lugar onde tem garimpeiros, então tem um conflito entre os garimpeiros e as grandes empresas mineradoras. Então todas essas coisas estão envolvidas na narrativa e é um jeito muito brilhante de escrever, vale muito a pena conhecer. Enfim, esses foram os 3 livros que eu li agora em fevereiro de 2017. A Morte Tem 7 Herdeiros, Sofia Alexia e o Mundo Além Daqui e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Fica a recomendação de leitura. Se você gostou, deixa um joinha, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, ou se você tem alguma ideia de um livro similar que eu possa ler, que possa fazer esse tipo de análise. E não esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos toda semana. Tchau!